É A fato. falta do dinheiro estressa, você diz, ou ter o dinheiro? Eu acho que assim, o que estressa, quando a pessoa tem o dinheiro e ela não consegue viver bem, isso é sempre um estresse. Porque o cara, às vezes, tem lá, a mulher ou o homem, tem lá uma quantidade X de dinheiro, mas ele vive como um mendigo. Eu conheço pessoas que têm muito dinheiro, mas vivem muito mal. Com medo que um dia falte, aí guarda. Você não tem esse medo? Ai, depois dessas experiências que eu tive na vida, Mônica, honestamente eu não tenho. E se eu olhar para trás, eu vivo num paraíso. Todos os meus problemas hoje, comparados aos que eu já vivi, são tão pequenos que eu tenho até vergonha de sofrer, entendeu? Quando eu estou estressada, eu falo, ai, Adriane, vamos lá para casa da Lapa, relembra tudo o que você passou, não tem motivo para estressar mais. Mas você não tem aquele medo de retornar à casa da Lapa, figurativamente? Tá quer lá, dizer, ela imagina. De perder tudo, é isso que eu digo. Você tem esse estresse de... Mônica, eu fiz 4 anos de terapia para poder entender uma série de coisas na minha vida, já depois de velha eu fui fazer terapia. E aí, valeu muito a pena, custou caro, mas valeu muito a pena. E eu tenho aquela casa na Lapa que minha mãe faz questão de não vender, ela tá lá. E eu falei que eu vou ser aquelas velhinhas que sabe que todo mundo quer comprar para construir os prédios e fica aquela casinha emperrada lá no meio, que eu falei, vai que eu não tenho para onde ir, eu corro para lá, entendeu? A casa tá lá, segura. Tá vazia a casa? Tá não, vazia. ela virou meio que um museu, as coisas que eu ganho de fã, tá tudo lá. Ah, então, que legal. Minha mãe guarda todos os recortes, todos os jornais, tudo que eu tenho tá guardado nessa casa. E tudo que eu ganho de fã vai para essa casa. Então ficou meio, de vez em quando eu vou lá, olho as coisas. É muito bom, mas assim, eu vivi muitos estresses por vários motivos diferentes, graves, e hoje esses estresses todos, o trânsito, falta isso, falta aquilo, é pequeno perto do que eu vivi, então eu não me deixo muito entrar nesse limbo aí do nervoso. Ô, Adriane, e na questão que a pesquisa mostrou geracional, quer dizer, você até falou que a sua mãe nunca trabalhou e você é totalmente... Como é que é essa relação do que você conquistou com o que a sua mãe pôde conquistar, né? Como é que ela te vê e como é que você a vê? A minha mãe tem 70 anos, né? Ela viveu uma época muito diferente da minha. Naquela época, dizia ela, que trabalhar fora, casada, era uma coisa estranhíssima. Ela solteira tinha um salão de beleza. Depois que ela casou, ela teve que fechar. E ela virou mãe dos filhos e dona de casa. Então, mas ela sempre teve muita vontade de trabalhar. Eu lembro que ela falava para mim assim, eu pedia para o seu avô, eu queria ser aeromoça. Mas naquela época não era bem visto ser aeromoça. Imagina, não sei porquê, de onde ela tirou isso, mas disse que as pessoas mais velhas achavam estranho. E ela tinha esse sonho, ela queria trabalhar muito e nunca pôde trabalhar. Mas quando eu comecei a trabalhar por necessidade, eu comecei a ter prazer naquilo que eu fazia. Entendi. E aí ela, por sua vez, sempre me apoiou, nunca me empurrou. Certo. Mas sempre me apoiou. E começou a ver que isso me fazia feliz também, entendeu? Porque ela me obrigou, por exemplo, a fazer magistério. Olha o medo de ficar sem trabalho. Vai dar aula, entendeu? E eu fiz magistério para agradar minha mãe, sabendo que eu não tinha a menor chance de ser... Não tenho vocação, não tenho jeito de ser professora, mas fiz magistério, me formei para dar para ela o diploma. Na verdade, foi para ela. Mas ela também enxergava que era permitido já na sua geração. Claro, me apoiou a vida inteira, sempre, mesmo quando ela duvidou muito, porque era muito difícil, né? Porque para você conquistar um espaço, não como apresentadora, que eu há 16 anos estou no ar, mas quando eu comecei a cantar, a fazer comerciais, a gente não sabia nem como era para chegar lá. Então eu tive que pedir ajuda e as pessoas me ajudaram. Eu fui meio que sozinha pedindo para ela, ela ia comigo, mas eu que falava, mãe, me leva nesse lugar que hoje vai ter um teste nesse lugar. Entendi. E ela ia comigo. Aliás, ainda há pouco, quando a Adriana relatava como é que ela reagia em fases anteriores da vida dela, quando a fase na qual ela era pobre, mais difícil da pobre, minha vida. mais difícil, eu me lembrava que essa mesma pesquisa da Nilce aponta que as indianas são as mulheres mais estressadas do mundo. 82% delas não têm tempo, se dizem sem tempo para nada. E por que eu lembrei das indianas? Porque elas confessam que o dinheiro que ganham, basicamente, elas gastam comprando roupa, comprando cosméticos, comprando em geral, produtos para se embelezar, para compensar um pouco esse estresse, esse desconforto em relação à vida. Ou seja, elas têm que avançar no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, enfrentam a resistência de valores tradicionais da sociedade indiana. Também um pouco
embora em proporção menor, existe no Brasil também. Sabe que você tocou num assunto ótimo, porque assim, com essa agenda corrida e com a coisa de saber priorizar, pelo menos tentar priorizar, né, o trabalho, o Vitória, o marido, o que acontece? A unha fica para trás, a depilação não dá para fazer, mas eu me deixo. Então, o que acontece? Nessa situação, a mulher acaba ficando em segundo plano, pelo menos em casa é assim. Entendi. Eu caí para segundo plano. Uhum. Eu tentei manter todo mundo aqui, sem deixar ninguém, faltar nada para ninguém, mas faltou tudo para mim. Então, Entendi. assim, eu fazia a unha toda semana, eu faço de 15 em 15 dias. Não, não é possível. Juro, não consigo mais. O cabelo, você tá vendo, né? Você já tá vendo aqui que já tá, ó, esse é meu cabelo. Eu já teria que ter feito, mas não consigo, não tive tempo ainda. Uma hora eu vou ter tempo e vou. Mas eu não acho que isso é tão importante assim, pelo menos por enquanto. Nossa. Adriane, você tem um elemento a mais que eu acho que as mulheres comuns não têm, as mulheres normais, que é da superexposição. Como é que é o estresse da superexposição? Quer dizer, você não é uma pessoa que se esconde, você é uma pessoa que até em determinados momentos buscou uma exposição, até por necessidade profissional, e hoje também por necessidade profissional Claro. você tem a necessidade da exposição. Mas ela te traz também ônus, desentendimentos, críticas. Assim. Então, como é que é isso daí? Isso é um elemento a mais ou você tira de letra? Como é que é essa Já questão teve um tempo em que isso foi motivo de estresse. Quando eu não entendia o tamanho das coisas, principalmente no início, logo depois do acidente do Ayrton, que eu lancei o livro, ali eu não tinha noção muito do que era ser uma pessoa reconhecida publicamente, o que era estar num jornal, o tamanho e a força que essas coisas Você não tinha tomavam. essa noção? Eu não tinha. E não tinha nem internet na época? Não, né? então, e eu não tinha ideia do tamanho que as coisas se transformavam. Depois eu comecei a ter ideia. Minha mãe, obviamente, sofreu muito com isso, porque a partir do momento que você é exposta, você está ali nos leões, né? Então, hoje, então, com a internet, as pessoas falam o que elas quiserem, não tem cara. Mas a qualquer momento, né? Não é? Então, assim, você tem que estar preparado para tomar todas as porradas que virão, porque virão. Você não vai conseguir agradar. Doeu? Por curiosidade, essa questão que as pessoas colocam, que é muito comum de colocar, a sua relação com a Ayrton em contraponto com a relação da Xuxa com a Ayrton, que é uma coisa recorrente. Chata. Quando lança o filme, velha, fala de novo. Chata, mas ainda existe. Mas ela é recorrente, ela ainda existe. Mas isso não me chateia, porque é uma verdade que eu fiz parte dessa história, assim como ele fez parte da minha história. Tudo que eu tinha que falar sobre ele, eu escrevi um livro. Eu acho que eu coloquei isso muito bem, eu consegui me posicionar muito bem em relação a isso e fui correr atrás do meu trabalho. Agora, tem umas coisas que me chateiam, por exemplo, mentira, quando eu leio uma coisa que não é verdade. Aí eu falo, pô, mas pra quê? Se eu sou tão... É só me ligar que eu vou falar se é verdade ou se não é verdade. Não precisa inventar uma história a meu respeito. Agora, tem coisas que eu evito falar. Quando eu coloco uma terceira pessoa, que nem no caso da Xuxa, é uma pessoa que é um terceiro elemento. Então, para que você usar uma terceira pessoa para falar? Eu prefiro falar de mim, falar das coisas que eu vivi. Mas quando falam sobre esse assunto, então, isso te dói? Como é que quando você lê sobre isso? Não me dói. Eu simplesmente consigo olhar e falar, bom, será que isso aqui é verdade? Vou ler. Quando eu sei que aquilo tudo que está ali é verdade, fico tranquila. Agora, quando tem mentira, eu falo, pô, não tem. Mas também não vou ligar e não vou mandar desmentir, entendeu? Dependendo Você nunca... Não, eu não tenho muito esse tempo, porque acho que isso tem um tempo e você tem que ter uma pessoa tomando conta de tudo. Eu não tenho o hábito de processar as pessoas, de dar bloco nas pessoas. Você nunca processou? Não, eu não tenho esse hábito, assim, eu acho que dá um trabalho, gasta-se um dinheiro e eu prefiro pegar esse tempo e fazer outras coisas. Claro que se tiver uma situação que me tire do eixo, eu vou fazer, mas até hoje eu não passei por isso. E espero não passar. Agora, quanto à exposição, só queria explicar uma coisa, eu não tenho nenhum problema com ela, então não é uma coisa que me estressa. Eu vou a um restaurante, se tiver fotógrafo eu vou tirar foto e vou continuar jantando normalmente. Se eu vou a um supermercado e tiver gente lá, vem tirar uma foto comigo, vem aqui, eu tiro a foto com todo mundo e continuo fazendo minhas compras. Isso não é uma coisa que, que chato, eu não vou me estressar, tem gente que não gosta. Eu não me incomodo. Então, isso não é um motivo de estresse para mim.